Boa noite, queridos irmãos. Vamos então, nesse momento, serenar os nossos corações, a nossa mente. Vamos agradecer a Jesus, porque estamos iniciando mais uma sessão fraterna de estudo, de recepção das bênçãos divinas, no tratamento necessário para as nossas vidas, para o nosso espírito, e também vibrando para todos aqueles que cada um de nós deixamos em casa. Eles também são socorridos, são amparados, por Jesus, pela equipe espiritual. Todos também recebem o tratamento espiritual. E vibrando nessa harmonia com Jesus, vamos conversar com o amigo divino. Senhor Jesus, nós te rogamos que seja a nossa inspiração nas tarefas da noite, aonde temos certeza de que tudo que se inicia nesse momento foi organizado pelos diretores espirituais da nossa casa, que tudo fazem para o equilíbrio de todos nós. E nesse instante, rogando a sua luz divina para todos aqueles presentes, encarnados, os nossos irmãos desencarnados, a sua bênção, a sua força espiritual, seja também envolvido os nossos benfeitores espirituais, que tudo fazem para nos ajudar. Os nossos irmãos que se encontram em casa, os nossos familiares, que sejam todos visitados pelos nossos benfeitores, amparados e orientados pela sua misericórdia. Fica conosco, Jesus, ajude-nos a compreender as lições da noite e a grafar em nossa consciência para que possamos vivenciá-la no nosso viver. Que assim seja. Então, nós vamos estudar o livro Jesus no Lar, escrito por Chico Xavier e pelo espírito Nélio Lúcio. Nós vamos estudar a lição que nos traz grande entendimento para todos nós. O título, O Servo Inconstante. Servo inconstante. E à frente de todos, o mestre narrou uma simples lição. Ele disse: certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Então, ele está nos dizendo que um certo homem, ele buscou a revelação divina, o aprendizado, e ele desejava habitar, ardentemente, ele desejava habitar junto com os anjos no céu. Veja bem, todos nós também desejamos, um dia estar perto, mais próximo dos nossos benfeitores espirituais. E ele continua, tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vista ao fim a que se propunha. Então, isso acontece com todos nós, Estamos aqui na Terra, a pedido nosso, ao nosso Pai Celestial, para que a gente possa vir para esse corpo físico, estar em viagem terrena aqui na Terra, mas buscando o nosso aprimoramento, a nossa renovação. E Deus, o nosso Pai, nos permite, e Ele também veio com esse mesmo propósito de se renovar, de se aprimorar. Por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência para a cultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso
Então, todos nós que estamos aqui na terra também somos encaminhados aqui para trabalhar junto com irmãos nossos nas tarefas diversas, né? Essas tarefas do dia a dia. E ele foi encaminhado para trabalhar com uma pessoa, um mestre antigo, que trabalhava com mármore valioso. No entanto, há breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Então, esse senhor, pela inspiração divina, ele foi encaminhado a trabalhar com esse mestre que trabalhava com o mármore aqui na terra, né? Quantos irmãos vemos trabalhando, né? Fazendo pedras aí de mármore, de outros materiais, tudo trazido pela inspiração divina. Mas ele, de repente, ele se demitiu do serviço, saiu e disse que ele não ia continuar porque aquele homem, aquele senhor daquela firma que ele estava trabalhando, era uma pessoa muito ríspida e intratável. Ele queria, né, que fosse diferente. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira. Aí ele foi encaminhado a outra firma para trabalhar. Nessa firma ele ia trabalhar com a utilidade de madeira, ele ia trabalhar a madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou também sem delongas. Veja bem, né? Quantas vezes a gente começa a trabalhar aqui, ali, e de repente a gente abandona. Não, as pessoas são muito difíceis, eu não consigo, é muita disciplina, é como ele dizia aqui, né? Muita rispidez, tem que ser muito correto na tarefa, e a gente deixa aquelas tarefas por isso, né? E sem delongas também ele asseverou que não era possível suportá-lo, o patrão dele, né? O mestre que trabalhava a escultura na madeira. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Aí ele foi trabalhar com esse senhor que ele fazia, ele construía, né, esse operário, ele era especialista em construção de colunas em estilo grego. Veja bem, não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Veja se a gente não caminha aqui na terra desse modo, né? Ah, na minha família, às vezes não é na oficina de trabalho, mas na oficina doméstica, minha família é difícil. Não consigo estar em paz em casa. Todas as pessoas são intolerantes, exigentes, querem que eu faça, né? Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentação em arcos festivos. Mas, finda uma semana, ele trabalhou uma semana na confecção de arcos festivos, fugiu ao compromisso assumido, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritado. Então, sempre o mal está nos outros, né? A gente está prestando atenção nas histórias. O mal está no meu chefe, o mal é o meu companheiro. Nunca admitimos que nós somos violentos, muitas vezes na fala, não, nunca coloquei a mão em ninguém, mas a palavra da gente, né? Violenta o coração do outro, violento e irritadiço. Às vezes a gente nem percebe que a gente é irritado com os outros. Depois colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Então, nós não estamos assim deixando que a gente possa se disciplinar, estar com as pessoas e aprender com ela, na crueldade, na violência, como ele diz assim, na rispidez.
A gente não consegue conviver com as pessoas assim, não tem compreensão, né? E deixamos a nossa tarefa. Vamos aqui e ali, caminhamos, às vezes até em casas religiosas, né? A gente vai e de repente, não, lá exige muito. Meu Deus, eu que estou arrumando todo esse problema para mim, eu jamais, né? A gente não acredita que a gente conseguiu se adoecer e que nós vamos ter que buscar meios no campo do entendimento para que possamos nos curar. Jesus nos ajuda. Os nossos benfeitores nos auxiliam, são médicos dedicados, mas a cura está em nós. Vejamos que esse nosso irmão traz a sua vida também, colocando a culpa, as dificuldades em outras pessoas, menos nele, e nós também. Eu não sinto que eu sou irritada, que eu sou intransigente, que eu exijo do outro aquilo que eu não faço, né? E assim a gente vai pegando essas lições para nós no dia a dia e a gente está bem colocado aqui, né? E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante do céu dizia, invariavelmente, que ele não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre. Ele não tinha condições de ter paciência, as energias dele eram assim, ele que não tolerava os outros, ele não queria aprender. Então, ele diz que ele não conseguia incorporar nele a energia que ele precisava para ele aprender as experiências terrestres. Aprender com aquele que é irritado, com aquele que não tem paciência, que é isso, que é aquilo, a gente, não, vou sair de perto, né? Pelo menos a gente não vai brigar, a gente vai ficar afastado um tempo. Mas é nós que precisamos aprender com aquele que não tem entendimento. E ele diz que ele não tinha condições próprias, energias para suportar tudo isso, por encontrar em toda parte, olha só, e ele encontrava, como nós muitas vezes fazemos, em toda parte o erro, a maldade, a perseguição, nos que dirigiam, até que a morte veio buscá-lo. A presença dos anjos do Senhor. Então, ele não se sentiu com bastante energia ou com bastante boa vontade para aprender disciplinas, para estar perto de quem não tem a compreensão, né? A paciência. Ele não se suportou, as energias dele não dava para ele passar por essas experiências aqui na Terra. E veja bem que ele já deseja estar com os anjos do Senhor. Será que a gente tem condições, né? Aí veja bem, a morte veio buscá-lo com surpresa, porém não os encontrou tão sorridente quanto aguardava. Os benfeitores que estavam aguardando ele, para a surpresa dele, não estavam felizes com a presença dele, né? Um deles avançou triste e indagou. Perguntou a ele, amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? Porque toda a situação que passamos aqui na Terra, no campo do trabalho, da convivência, né, do relacionamento com as pessoas, nós estamos para aprender a conviver um com o outro. Então, o benfeitor perguntou para ele, por que você não se preparou lá na Terra, conviver com os irmãos encarnados, os desencarnados que nos cobram, né, sem que a gente veja? E aí ele fez essa pergunta àquele senhor. O interpelado, que identificava a própria inferioridade, porque fora do corpo, né, a gente vê quem a gente é. Nos é mostrado para nós como um filme de tudo que a gente fez. Imaginemos, né, o que vamos ver dentro dessa existência agora, o nosso filme. Então era passado para ele, né? E ele diz que começou a identificar a própria inferioridade dele, não suportou ninguém, não conseguiu trabalhar com ninguém, não conseguiu viver bem com ninguém. Trabalhava hoje numa oficina, amanhã em outra, né? E não conseguiu ter energias suficientes para tolerar, para aprender com o outro que sabe menos que ele.
Então ele foi vendo, né, foi identificando a sua própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência. E a gente pode chegar também na vida espiritual, lá não consegui conviver com ninguém, eu terminei uma existência sozinho, abandonado, porque ele falava também que ele só encontrou exigência, dureza nos condutores da luta humana. E a gente está também nessa viagem aqui na Terra com esses mesmos procedimentos nossos, né? O mensageiro, no entanto, observou com amargura, não feliz, né, mas amargurado, porque muitas vezes chegamos à vida espiritual, ou quase sempre, o nosso benfeitor se sente decepcionado conosco. Tanta chance temos, né, de calar muitas vezes, de falar quando é possível, de compreender o outro, de viver bem com o outro, e a gente deixa passar essa oportunidade. Não nos preparamos para ir para o céu, não. O céu, uma convivência em paz, né? Então, o mensageiro, no entanto, observou com amargura a presença dele na vida espiritual. O Pai chamou-te, olha só o que o benfeitor falou para ele, o mensageiro. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito. A gente não é convidado a estar num corpo físico e a estar reunidos, que nem estamos aqui agora, para que a gente possa ajudar o outro em nosso proveito. Nós vamos convivendo aqui, junto com encarnado e desencarnado, benfeitores amigos, e nós precisamos ter um comportamento, ter uma disciplina, para que a gente possa aprender, né? E ele falou para ele, você estava lá em seu próprio proveito, e não a julgar os outros. Ah, meu chefe era nervoso, irritadiço, o outro era ríspido, o outro era cruel, e a gente vai se afastando das pessoas, né? E aí ele disse assim, cada homem, não precisamos julgar ninguém nas suas ações, porque cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Se sabemos disso, que cada um de nós somos responsáveis por tudo que fazemos, vamos dar conta de tudo que nós fizermos. Então, não precisamos preocupar com os outros, porque cada um sabe o que está fazendo. E ninguém, disse o mensageiro, ninguém escapará à justiça divina, nenhum de nós. Vamos escapar à justiça divina que se pronuncia no momento preciso, na hora certa. Cada um de nós passamos pela prova necessária. Vamos aguardar que possamos passar pela prova e sermos aprovados, né? Que a gente possa estar mais preparado cada dia. Como pudeste, olha o que o benfeitor falou para ele, né? Ele fazendo as perguntas para ele, como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? Como pudestes esquecer simples verdade dentro da vida, que nós temos certeza que cada um de nós somos responsáveis por nós, diante de Deus e da nossa consciência. E ele se esqueceu, e ele ficou achando, um não é bom por isso, outro por aquilo, foi se afastando do serviço, do trabalho do dia a dia, né? Aí o benfeitor continua dizendo, o malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho. Olha só, né? O comerciante examina a obra de ferro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa, julga a todos. Não precisamos fazer julgamento da conduta dos nossos irmãos, porque, como nos diz aqui, cada um está no seu lugar. Mas Jesus, ele analisa no conjunto, né, de todas as nossas ações e nos julga. A todos, não tem escolhido, todos somos filhos de Deus. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, olha, é muito importante, né? Porque nós já queremos ter um trabalho bem abrangente, ajudar muita gente, né, ter
uma condição já muito melhorada. E o benfeitor falou para ele: se você fugiu aos pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes, indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Aí a gente fica pensando nisso, né? Na nossa vida. Se todos aqui na Terra nós julgamos dessa maneira, como indignos, incapazes, fulano não tem a capacidade que ele pensa, ele é indigno de uma tarefa dessa, né? Ele não tem uma direção. Então ele pergunta assim: e como que você vai entender como acontecem os trabalhos espirituais no meio de nós? Né? Como que a gente entende? Vejamos, nós não temos capacidade de entender como ainda somos assistidos por Deus aqui na Terra, pelos nossos benfeitores, atendidos, né? Socorridos por Jesus. Nós não sabemos, ainda estamos em aprendizado. Como vamos entender o trabalho que os benfeitores fazem para socorrer aqueles irmãos que estão ligados a nós de muitas existências? Porque sabemos que a nossa bagagem, no campo do erro, do desvio, como esse nosso irmão se apresenta aqui, ela é muito grande, a nossa bagagem, de sombras. E nós não aproveitamos, nesses momentos que estamos no corpo físico, de aprender com esses irmãos, com aquele que menos sabe, com aquele que mais sabe, com aquele que sofre, com aquele que não tem entendimento. A gente não busca conviver em paz com essas pessoas, né? Aí ele diz: e o trabalhador inconstante, que o trabalhador inconstante é esse nosso irmão da história, que Jesus contou, né? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Veja bem, assim poderá acontecer conosco, chegarmos na vida espiritual, os nossos benfeitores decepcionados conosco. Quanto você tinha, quanta saúde, você tinha visão, você tinha audição, tinha boca para falar, nunca disse uma palavra confortadora, consoladora, né? Quanto você tem os braços, as mãos para socorrer, as pernas para caminhar em busca do enfermo, e a gente nada faz. E a gente diz assim: mas fulano é difícil, nem quer ajuda, porque a gente não quer ajudar, né? Então veja bem, Jesus fez uma pausa e terminou dizendo assim: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas, olha assim, vamos gravar. Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas, endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber e puder aproveitar-lhe a aspereza. Olha só, não é para a gente fugir, é para a gente se aproximar das pessoas assim e ajudá-las. Então nós vamos aprender, pelo menos, se a gente não puder ajudar um irmão que a gente se encontrar dessa forma, ou nós mesmos, nós vamos poder aprender que nós não devemos ser rudes, ásperos com os outros, né? Sermos assim, brutos, ignorantes com as pessoas. A gente está aprendendo, de qualquer forma nós estamos aprendendo, com quem nos ensina, como Jesus, e podemos aprender com aquele que ainda não sabe aquilo que já conhecemos, mas ainda não vivemos. Então, Jesus diz que se nós estivermos sob o domínio de pessoas enérgicas, endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá se recolher e souber, e se puder, aproveitar-lhes as asperezas, inspirando-se na madeira bruta do contacto da plena benfeitora, porque aquela pessoa que se aproxima de nós, ou nós mesmos nos aproximamos de alguém com brutalidade, é como a plana, né? Passa assim e alisa a madeira, mas alisar o nosso sentimento, o nosso entendimento, a gente não, eu também não sou de ferro, né?
E a gente não deixa que aquela pessoa nos ajude a melhorar. E se alguém falar, não, mas você não pode, você sabe que o outro sabe menos que você, está enfermo, ele está áspero, porque ele está passando por dificuldade. Não, mas ele tinha que ser diferente. Esse é o momento, né, que a gente vai aprender com o outro e deixar também que a plana possa alisar um pouco mais os nossos sentimentos, ser mais amorável, né? Então, veja bem. Inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige. É muito importante educar e corrigir, mas olha o que Jesus fala. Mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar-se no seu toque de renovação e de aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres. Por exemplo, o meu patrão, a pessoa que eu trabalho com ela é o meu mestre, mas a gente quer ser melhor mestre do que o mestre que está conosco, a gente já sabe mais, a gente já se sente mais poderoso, né? Então Jesus fala assim, que a gente aproveite nesse momento de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando a gente compreende alguém, mesmo ríspido, duro, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, se a gente conseguir, diante de tantas dificuldades no mundo, essa dificuldade da doença, nas dificuldades financeiras, seja ela qual for, que a gente passar, se soubermos aprender, nós vamos aprender muito, nos disciplinarmos, né? Vamos estudar também uma lição do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, que está nos trazendo também grandes orientações, dizendo, o texto, vigiando. Temos que vigiar para a gente conseguir aprender, né? Dessa forma grosseira, ríspida, cruel, nós temos que vigiar. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que aprender com o outro. Então, Paulo nos diz, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Capítulo 4, versículo 8 de Paulo. Então, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ocupar o nosso pensamento de compreender o outro, de amar o outro, mesmo que a gente fala não merece. Merece sim, todos merecem o nosso amor, todos merecem o nosso entendimento. Vamos ocupar o nosso pensamento com esse modo de sentir e de pensar. E Emmanuel nos diz, trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Olha só, o nosso pensamento é o alimento, é a substância que nos dá firmeza e pode construir na nossa vida, né, o que é melhor, o nosso pensamento. Um pensamento desanimado, sem esperança, a gente, desce, né? Mas o nosso pensamento, ele ocupa, aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. A nossa vida é construída dentro do que pensamos. Boa noite, irmão. Então, vamos ter cuidado com o que a gente pensa, porque essa lição é muito importante para nós aprender. Com a rispidez, com a crueldade, com a irritação. É lição preciosa. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material, de edificação do reino divino em nós próprios. Tudo aquilo que é do campo material, retiremos do nosso coração, porque ele não vem edificar o reino de Deus em nós. Em verdade, muitas sugestões criminosas buscará enuviar-nos a mente. Muita sugestão, muita inspiração vamos receber para nos envolver a nossa mente, né? Muito lodo na estrada, procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia.
e muito detrito do mundo tentará imobilizar os nossos pés. Olha que lição maravilhosa. Temos que vigiar, né, para que a gente não venha cair nessas condições aqui que paralisa o nosso progresso espiritual. Aí ele diz mais: é a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. Uma nuvem de incompreensão conturbando o nosso ambiente doméstico. Aí mais uma dificuldade que a gente tem: convivência, relacionamento com todos. A gente não compreende os outros, mas deixa com o outro tudo aquilo que a gente é, né? Eu sou incompreensiva, eu não tenho paciência, eu sou muito irritada, mas é o outro, não eu. A gente não admite, né? Então veja bem, é a injustiça nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. A injustiça nascida nas palavras inconsciente dos afetos gratuitos. Muitas vezes a gente ouve coisas assim e a gente fala, não precisava estar ouvindo, né? Mas é para a gente vigiar. Nessas horas a gente tem que ter calma, tem que ter compreensão. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. E muitas vezes a gente deixa se levar, né? Pela mentira, pela leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva. Muitos amigos nossos, né? Que a gente tinha pouco, junto conosco, pensando conosco, mas se rende, dá ouvido às sugestões das trevas e deixam a nossa amizade, né? Passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. E eles, mesmo estando do lado da sombra, eles são como um censor, eles estão vendo, eles estão sabendo o que nós estamos fazendo, eles estão nos vigiando. Por isso Jesus recomenda vigiar o nosso pensamento. É Ele que vai construir na nossa vida o bem-estar, a paz, o equilíbrio. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas à teia da perturbação e da sombra. Um recado importante para nós, né? Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Então, nós, cuidando de nós, guardando a nossa alma em todos os ângulos que surgirem na nossa vida, em toda oportunidade, que a gente busque um pensamento digno de louvor, de saúde, de paz para nós, né? Aos mais infelizes, aqueles que estão nervosos, estão desequilibrados, aos mais infelizes, o que temos que fazer? Mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. Olha aí, essa é a nossa tarefa. E Emmanuel termina dizendo, e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades. Quem aqui já sorriu na hora da dificuldade, né? A gente reclama, a gente chora, quer sair de perto de tudo, né? Então, se ocuparmos o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, porque eu sofro, é um bem para mim. Eu preciso passar, eu preciso aprender através da dor. Quem sabe eu vou estudar o Evangelho todos os dias na casa religiosa, mas eu não aprendi. A dor dentro de casa, silenciosa, me ensina aquela lição que eu não aprendi na teoria, nos livros, né? Então, veja bem, se a gente guardar o pensamento nos valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Veja bem, as orientações temos, né? Para todos nós.
devemos vigiar o nosso pensamento. Ele constrói tudo na nossa vida, é pelo pensamento. A gente diz, não pensei no mal. Pensamos sim, né? E de repente acontece. A força maior, aprendemos com Jesus, a força maior que temos é o nosso pensamento. Você pensou, atinge o outro, no bem ou não, né? Se pensamos no bem, como nos diz o Evangelho, nós vamos aglomerando em nossa aura todas as coisas boas. E nós vamos conseguindo agradecer pela enfermidade, agradecer pelas dificuldades, não acomodados, né? Mas buscando recurso para que a gente possa aprender, possa chegar na vida espiritual e já estar condicionado a ajudar também, junto aos nossos benfeitores, aqueles que precisam mais que nós, como nós fazemos hoje. Nós não fazemos o trabalho, nós estamos como instrumento, como a gente conversou, estudou na lição passada, de quarto, nós somos aquele burrinho, daquele senhor que levava o remédio para o doente. E o benfeitor falou para ele, quantas vezes o burrinho deu o coice, quantas vezes ele mordeu seus companheiros, muitos, Senhor, muito coice, muitas mordidas. Ele falou, mas agradeça a Deus, porque sem esse burrinho, você não levaria o remédio para os enfermos, né? Aí ele começou a valorizar. O burrinho é o nosso corpo. Essa vestimenta carnal nossa é o Espírito que é o dono. Então, nós vamos trabalhar naquilo que nós desejarmos, porque é o Espírito que pensa, é o Espírito que fala, é o Espírito que sente. Então, o burrinho, o corpo físico, ele vai servir para nós realizar as nossas tarefas quando estivermos aqui encarnados. Ele vai somar, né, junto ao nosso Espírito, o entendimento maior, as tarefas maiores que poderemos conquistar através do suor. Não importa que uma hora a gente saia um pouquinho fora da linha, como o burrinho, né? Mordia os seus companheiros, às vezes uma palavra grosseira nossa, mas que a gente tivesse vigilância e que a gente possa, nesses momentos, ser instrumento do bem, ajudando os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco, fora do corpo, que não vemos, mas é permitido por Jesus eles estarem conosco para aprendermos junto, não jamais afastar ninguém de nós, mas juntos aprendermos com Jesus. Que assim seja.